Eu queria falar que a importância da gente deixar o coração bater da maneira adequada. Eu acredito, e como presidente da Convenção Batista Brasileira, isso é uma convicção que eu tenho no meu coração, viajando pelo Brasil, que os batistas brasileiros, eles estão começando a viver um avivamento. Você acredita nisso? Tem um avivamento acontecendo no meio da Convenção Batista Brasileira. E quando acontece avivamento, quem não entra no trem fica perdido na estação, porque o trem passa. Então, se você não entrou no trem, cuidado, porque você vai ficar perdido na estação. E a estação sem o trem, depois que o trem passa, ela é solitária, é um lugar sem graça, não tem o que fazer, não tem propósito. Mas quando você entra no trem, a aventura de Deus é uma coisa incrível. Eu creio mesmo que os batistas brasileiros estão começando a viver esse avivamento. Congressos como esse têm acontecido em associações, em igrejas, têm acontecido em estados, tem acontecido o Congresso Nacional, que vai ter agora em outubro, em Águas de Lindóia de novo. E a gente tem visto testemunhos incríveis. Nós temos batizado muita gente pelo Brasil. Nós voltamos a batizar muita gente. Amém? Isso é motivo de louvar a Deus. Ontem, pastor Jefferson estava nos contando sobre pessoas, levando pessoas a Cristo, discípulos fazendo discípulos que fazem discípulos, discípulos multiplicadores. Não apenas isso, mas nós temos desenvolvido a capacidade de voltar a ter relacionamento discipulador, que era um valor nosso, da nossa denominação, um valor bíblico que nós tínhamos nos esquecido dele. Nós tínhamos valorizado demais a dimensão templista e tínhamos perdido essa dimensão relacional. E agora ela está sendo resgatada, e relacionamento discipular tem feito com que a vida seja compartilhada na vida de outras pessoas, e dessa maneira nós estamos passando de uma geração para outra, espiritualmente, o relacionamento com Deus. Isso é bom demais. E agora nós não estamos mais dependendo de uma cantata, de um musical, de um grande pregador, de uma série de conferências para pregar o Evangelho. A gente continua fazendo tudo isso nos nossos templos, nas nossas igrejas. Mas nós não dependemos disso para o Evangelho ser pregado. Glória a Deus. O Evangelho está sendo pregado onde? Nas nossas casas. Nós estamos abrindo nossas casas, nós estamos fazendo pequeno grupo no trabalho, na escola, na universidade. E nós estamos descobrindo que a gente vai e prega o Evangelho. A gente não chama as pessoas para elas ouvirem e a gente pregar o Evangelho. Eu pedi ao pessoal que fez a inscrição ontem para registrar uma informação. E eu queria compartilhar com vocês uma informação que nós tínhamos até ontem, no final da tarde, final da noite. Eles passaram para mim, juntando as informações das igrejas e as informações que vocês passaram do número de pequenos grupos que tem nas igrejas, fazendo uma média, nós temos representados nesse Multiplique 6 igrejas que têm, somando os pequenos grupos dessas igrejas, nós temos 630 pequenos grupos nas igrejas que estão aqui. 630 pequenos grupos. Se a gente fizer uma continha, dá para calcular 5 casas por pequeno grupo? Cada pequeno grupo tem 5 casas que se abrem, que a maioria dos pequenos grupos circulam, né? Se a gente fizer uma conta de 5 casas, nós estamos falando em 3.150 casas. 3.150 casas abertas regularmente, pregando o Evangelho do Senhor. Isso merece uma salva de palmas, não merece? 3.150 lugares onde vizinhos, parentes, amigos ouvem do Evangelho de Jesus. E isso aqui, eu fiquei pensando, pastor Fabrício, se a gente fizesse uma conta doida pelo Brasil, imagina quantos pequenos grupos nós teríamos. Se nós fizéssemos essa conta, quantas casas são abertas no Brasil para que a gente pregue o Evangelho? Já imaginou essa conta? Eu acho que seria interessante a gente saber e ver a força que existe. Tem alguém que já tem essa conta? Nos projetos missionários, sem contar as igrejas. Quer dizer, os projetos missionários que a gente chama de igreja não conta ainda. Os projetos missionários que a gente chama de igreja não contam ainda.
Lá nos projetos missionários. Com os missionários da junta. Pois é, e aqueles outros projetos que a gente chama de igreja? De igreja batista. Não, de igreja batista, que tem CNPJ e tudo. Ele não entendeu ainda o que eu estou falando para ele. É impressionante o movimento que Deus está fazendo, gente. E você faz parte desse movimento. Eu queria que nós saíssemos daqui com essa certeza. Nós fazemos parte de um mover de Deus. O seu coração bate mais rápido quando você pensa nisso? Eu faço parte de um mover de Deus. Seu coração bate mais rápido quando você ouve essas notícias? Quem sabe eu tenho que fazer a pergunta de uma outra forma. Por quais motivos o seu coração bate mais rápido? Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2,5 bilhões de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é um a menos que eu tenho. Mãe, essa camiseta é pra mim ou pro pai? Pra você. No matter what they say, the future's in your hand. I'll keep my head up, I'll keep my head up. Never look down, I'll keep my head strong. Next time you show yourself around. Don't you know, you make me feel my heart open. Don't you know, you make me feel my heart open. Don't you know, make me feel my heart Oi, filha. Sabe o que foi? O menino da escola, que não deixa a Lu jogar bola só porque é menina. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você viver algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom para alguém, você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater. Não importa quantas vezes seu coração vai bater, mas o que interessa é a motivação pela qual ele bate. Aquele menino, a preocupação que ele tinha era uma preocupação existencial, né? 2,5 bilhões de batimentos cardíacos e estava diminuindo a cada dia. A cada dia. Cada batida que eu sinto é uma a menos que eu tenho. Ele estava ficando paralisado pelo medo, pela preocupação, paralisado pela ansiedade. Soa familiar? Soa familiar isso? Quantos de nós não ouvimos mais a Deus, não conseguimos mais avaliar o que está acontecendo ao nosso redor de uma forma adequada, porque fomos paralisados pelo medo, pela ansiedade, pelo que nós não temos mais controle sobre aquela situação? E como aquele menino, nós precisamos ouvir uma palavra de esperança.
Nós precisamos da ajuda de alguém. Eu me lembrei de uma palavra do apóstolo Paulo em Filipenses 4:6, que eu acho que é uma palavra para você e para mim nessa tarde. Vamos ler juntos? Não andem, vamos lá? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu me lembrei também algo que Pedro escreveu, vamos lá? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você está paralisado com as preocupações da vida? Com medo? Quem sabe o cansaço? Você deseja uma solução que expresse a sabedoria de Deus para a vida? Foi aquilo que aquela mãe fez. Uma solução que expressava sabedoria para a vida, clara, simples. E muitas vezes é isso que nós precisamos. A minha oração é que o estar aqui durante o dia de hoje, hoje à noite, amanhã, traga esse tipo de resposta para o seu coração. Para isso que você foi desafiado a pegar esse papel e anotar aqueles toques que o Espírito fizer no seu coração. A solução celestial que Deus usou aquela mãe para trazer para a criança, ela disse: quando você crescer, vai entender que não importa quantas batidas o coração dará, mas por quais motivos ele vai bater. O mais importante não é quantas vezes o seu pequeno grupo vai multiplicar, mas quais os motivos que estão levando você a multiplicar. Quais são os motivos que levam você a se envolver na obra de Deus? Isso que está no coração de Deus. Porque Ele sabe que você e eu, com a motivação adequada, com a motivação certa, nos transformamos em instrumentos úteis que impactam a eternidade em nome de Jesus. Vendo esse vídeo, eu me lembrei do Senhor Jesus, lá em Mateus 5, quando ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A mãe abençoa o filho com alguma coisa muito concreta. Ela diz: todas as vezes que você viver algo especial, fizer algo de bom para alguém, escreva nessa camiseta o registro. Por que eu vou ficar preocupado, ansioso, me comparando com os outros, quando eu tenho um pai que cuida dos detalhes da minha vida? Eu tenho que ter o coração no lugar certo e fazer o meu melhor. Amém? Bate no ombro da pessoa do lado e diz: faça o seu melhor. Deus não espera mais do que isso de você. E o seu melhor é diferente do melhor dessa pessoa do lado. Porque cada um de nós é único diante de Deus. E quando nós entendemos isso, a vida fica mais leve. Porque eu não tenho que ser o que o outro é. Eu não tenho que fazer o que o outro faz. Eu tenho que fazer o meu melhor. Para quem? Para Deus. É por isso que eu vou preencher o sonho. Que o meu sonho é para Deus. É por isso que eu vou encontrar maneiras de vencer as dificuldades, os obstáculos, porque a minha motivação maior é o Pai Celeste, que me chamou para liderar um pequeno grupo, uma área ministerial, o Pai Celeste,
que me chamou para discipular uma pessoa, para acompanhar aquela pessoa e perseverar naquele discipulado. É o Pai Celeste que me chamou para ir até onde aquela pessoa está e compartilhar a salvação que eu encontrei em Cristo com aquela pessoa. E vai ser 1 ano, 2 anos. Tem gente que leva mais do que isso, não é mesmo? Sabe, quando a gente entende isso, a gente entende que o nosso coração bate pelo motivo certo quando ele está olhando a eternidade. Bater o coração pelo motivo certo é bater olhando para a eternidade. Você pode fechar seus olhos? O desafio dessa tarde, desse final de semana, é você ouvir tudo que você vai ouvir, experimentar tudo que você está experimentando com um olhar na eternidade. Porque o que nós fazemos vai impactar a sua vida aqui e na eternidade. Vai impactar a eternidade do seu vizinho, do seu parente, da sua família, dos seus filhos, netos. Porque nós servimos o Deus eterno. Esse é o desejo do seu coração? Eu quero convidar você a se colocar de joelhos, onde você está. E com esse gesto dizendo, Pai, eu quero ter o motivo certo. Eu quero fazer o que eu faço com a motivação certa. Eu quero agir porque o Senhor me mandou agir dessa forma. Eu quero perseverar porque foi o Senhor quem falou. Eu quero multiplicar meu pequeno grupo. Não é porque o meu supervisor está no meu pé, não, Deus. É porque o Senhor quer abrir mais casas, para que mais pessoas ouçam do teu amor. A motivação certa. Ó Deus, o Senhor nos conhece. E o Senhor sabe que é tão fácil nós perdermos de vista a motivação certa para fazer a tua obra. Mas nós aqui alinhamos de novo, reafirmamos aquilo que nós sabemos que o Senhor espera de nós. Colocamos nosso coração no teu altar e nós queremos fazer o que fazemos para a honra e glória do teu nome e salvação daqueles que ainda não conhecem a Cristo como Salvador. Usa a vida de cada um desses meus irmãos e irmãs queridos que estão dizendo, eu quero ter a atitude certa no meu coração. Ó Deus, que a gente veja pessoas sendo salvas, famílias transformadas, pessoas sendo batizadas, igrejas sendo plantadas, Deus, porque o Senhor nos deu a atitude certa, o coração certo para fazer a obra do Senhor. Fala conosco, Deus, continua falando conosco, continua fazendo uma obra de avivamento no nosso meio, aqui em todo o Brasil, Deus. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor.